E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, hoje eu trouxe aqui pra gente conversar sobre um lançamento da Netflix que lançou no final do ano passado, que eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que se você que tá assistindo esse vídeo já assistiu esse filme, eu acho que também você deve ter gostado muito. Vou falar hoje sobre Roma. Bom, Roma é um filme do Afonso Cuarón, acho que é assim que se fala. Ele é um filme muito, muito, muito bom. É um filme que eu particularmente não estava tão acostumada a assistir. Achei ele muito artístico, a fotografia tudo muito bonito. Pra talvez quem não seja tão fã, assim, desse tipo de filme seja um pouco difícil assistir. Ele é um filme em preto e branco, é um filme que traz poucas falas, assim, tem diálogo, tem fala e tudo mais, mas não é assim, nossa, um filme que ele carrega tanta coisa dentro desses diálogos, ele carrega muito mais nas imagens, no gesto do que nos diálogos. É um filme de 2 horas e 10 mais ou menos, então é um filme bem compridinho. Então, pra quem não tem muita paciência de assistir filme, ficar na frente da TV talvez seja um pouco cansativo, mas eu recomendo muito, é um filme muito bom. Eu acho que dessas novas produções que lançaram, talvez seja até um dos melhores, porque ele é um filme que traz uma mensagem, pelo menos do que eu assisti, do que eu interpretei, ele trouxe uma mensagem bem legal. E além disso, ele é um filme muito artístico ainda, você consegue ver muito uma beleza do cinema mesmo, diferente de algumas outras produções, que às vezes traz uma mensagem, mas não consegue tanto transparecer a beleza do cinema. Ele consegue, pra mim, fazer os dois, é um filme muito, muito lindo. Bom, vamos lá. Eu tive um pouco de dificuldade de encaixar esse filme aqui no canal, porque ele é um filme que não necessariamente traz um contexto histórico e não necessariamente também dá pra gente linkar com um tema de redação, mas eu consegui linkar ele com um tema que eu vi por trás daquilo que eu acredito que o Afonso Cuarón tentou passar. Pela minha visão, pela minha interpretação, claro, eu acredito que essa tenha sido uma das intenções dele no que ele fez, na produção que ele fez. Tá, vamos lá pra história agora. O Roma, Roma é um bairro do México. Então é um filme que, quando acho que as pessoas que viram, não assistiram ainda, até pensam que seja alguma coisa relacionada à Europa e tudo mais, mas é um bairro do México que trata sobre uma família. Essa família ela tem duas empregadas, uma delas é a protagonista do filme, que é a Cleo, e aí vai tratar sobre a vida da Cleo mais ou menos num período de 1 ano. A Cleo, ela é uma moça simples e tudo mais, não fala muita coisa sobre a família dela, de onde ela veio. Ela parece ser o padrão mesmo de mexicano, assim, pela cor da pele e tudo mais. Ela não é uma mexicana branca, ela é uma mexicana com traços um pouco mais, parece que de descendência indígena mesmo. E ela trabalha na casa dessa família, parece que há muitos anos, porque é tanto ela, essa moça, a patroa dela, tem 4 filhos, e esses 4 filhos são muito apegados a Cleo. E ela ajuda a cuidar da casa, ajuda a cuidar das crianças e faz o trabalho geral da casa. E aí, pontos que me marcaram muito nesse filme foi justamente uma das questões que é a Cleo ela ser tratada em alguns momentos como parte da família, em outros momentos como uma empregada, que é a função que ela exerce na casa. Uma das cenas que me marcou muito é quando a Cleo ela engravida e quando ela vai pro hospital ter bebê, ela tá com a mãe da patroa dela, que também mora na casa. E aí o que acontece? Ela chega lá, o pessoal do hospital pede os dados da Cleo, família, número de telefone, e ela não sabe nada. Ela não sabe nada. Então vamos supor que ela trabalha ali, vai, o filho dela mais velho parece ter uns 10 anos, 10, 11 anos. Há 10, 11 anos e essa família não conhece nada sobre a vida dessa mulher. Então, pra mim, foi uma coisa que me marcou muito essa questão da relação empregada-patroa, ao mesmo tempo um certo carinho. E o filme, ele passa tudo isso com muita sensibilidade. Ele não é um filme, assim, que, putz, a intenção do filme era essa. Não, ele traz tudo isso com muita sensibilidade. É algo bem bonito. E como que eu achei que seria uma forma... ele aborda várias outras coisas, por exemplo, como um pai que ele aborta o filho porque ele descobre que a Cleo tá grávida, ele vai embora, ele desaparece. Ela tenta procurar por ele e tudo mais, mas é uma situação muito complicada. No filme, essa história se desdobra de uma forma bem, eu diria até como que constrangedora pra Cleo, a protagonista do filme. Porque a gente que assiste fala, nossa, como que você se presta a esse papel de ir atrás, de correr? Só que ela tava grávida, ela não sabia o que fazer. Uma coisa muito interessante também que me marcou muito do filme foi a personagem mesmo, no começo do filme, ela não é uma personagem em si muito falante, que dialoga muito. Mas no início do filme ela tem algumas mais impressões do que quando vai caminhando mais pro final.
Mas depois, quando ela fica grávida e tudo mais, ela vai começando a perder esse pouco de autonomia que ela tem, essas expressões que ela perde muito disso. Então essa também foi uma coisa que me marcou muito. Falando sobre algumas coisas mais técnicas, eu acho que esse é um mote muito bom, tipo, um tema muito bom mesmo pra gente poder falar sobre a questão da doméstica, do doméstico, do serviço doméstico e puxando um pouquinho pro Brasil. Em algumas pesquisas que eu fiz, o Brasil ele é o país que mais tem domésticos no mundo, e o México ele tá em quinto lugar. Então, assim, não é uma posição tão longe também. Eu acredito que seja um assunto bem tratado e lá dentro do México, até porque países que têm muitos problemas com desigualdade social, uma profissão que ascende muito é a profissão de serviços domésticos, é uma profissão que ascende muito, tanto de maneira formal, como a empregada doméstica, que tem que ter seus benefícios, quanto de maneira informal, que é a diarista e tudo mais. E aí, trazendo um pouco mais pro plano do Brasil, a gente tem um filme muito bom aqui também, que fala sobre isso, ele trata esse assunto assim de maneira muito mais direta, eu acredito que seja essa palavra, que é o Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. É um filme muito, muito, muito bom. Pra mim, quando eu assisti esse filme, eu tava no cursinho, achei ele incrível, achei muito bom, recomendo também pra todo mundo. Ele trata basicamente desse assunto. E aí vem essa questão. Aqui no Brasil, a gente tem muito uma questão de, mas é como se ela fosse parte da família. Ah, mas é como, isso se falando de uma empregada, eventualmente um empregado, um motorista, é como se fosse parte da família. Existe muito esse bordão de uma certa romantização do trabalho, desse trabalho que é de doméstico, de servir, desse serviço prestado. Só que não existe uma valorização. E como que a gente vê que não existe essa valorização? A gente teve a PEC das domésticas, que foi aprovada só em 2015. Desde 2013 ela estava em vigor, só que, tava em vigor não, desculpa, tava tramitando. Em 2015 ela foi aprovada, adicionado mais uma lei a ela que garantia mais alguns direitos às empregadas domésticas, e nessa aprovação, essa PEC das domésticas, ela começou a garantir 7 novos direitos para as empregadas. Então, o quanto essas empregadas não estavam sendo prejudicadas até esse momento. E ainda até hoje são, porque muitas patroas e patrões, eles negligenciam muito essa questão. Então, essa ainda é uma questão muito negligenciada dentro desse nicho de trabalho. E aí é muito legal a gente saber, porque eram coisas que não tinham, por exemplo, como seguro-desemprego, FGTS. Então é importante você saber disso, se você eventualmente vai fazer uma prova, lembra de repente desse filme e quer citar ele na sua redação. Colocar a relação, porque as empregadas não recebiam ainda e tudo mais, como que foi regulamentarizado toda essa questão, como que se tramitou no Brasil. E ainda houve muitas, por exemplo, da camada de trabalhadores de domésticos que reclamaram sobre essa regulamentação, afirmando que o quê? Que se o serviço ele fosse regulamentado, os patrões, por não querer pagar esses benefícios, todas essas coisas, o que ia acontecer? Eles iam optar pelo serviço informal, pelas diaristas, iam deixar de optar pelas empregadas. E aí tem essa questão, as diaristas elas não fazem parte desse nicho, elas não têm os mesmos direitos trabalhistas que os domésticos. O que elas têm? Elas têm o direito informal, é o trabalho informal que elas prestam. A partir isso, claro, as diaristas elas têm esse direito se elas trabalham 2 dias por semana. A partir de 3 dias por semana, ela já tem que ser considerada uma empregada. Então ela já tem que receber todos esses direitos também, assim como a empregada doméstica. Então, a partir de 3 dias já deve ser regulamentado. E é legal a gente falar também, porque toda essa questão ela traz uma carga histórica. O empregado doméstico, toda essa função, ela é uma herança da época escravistas do Brasil. E não só do Brasil, mas de outras regiões também, claro. A gente teve a escravidão em toda a América, então a gente sabe que essa é uma herança. Claro que hoje a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, porque ela é uma herança, mas o trabalho é regulamentado, é um trabalho digno. Claro que é um trabalho digno, só que ele não é tão bem remunerado como ele deveria ser. O que acontecia? As pessoas elas estavam servindo na casa dos seus senhores na época, e aí aconteceu a Lei Áurea. Você tinha ali o seu trabalho, você tinha ali a sua casa, às vezes tinha filho, filhas, às vezes até seu marido que trabalhava na mesma
fazenda que você, era muito difícil deixar esse trabalho para tentar alguma coisa em outro lugar, com o preconceito que existia no Brasil, todo o cargo que existia sobre o negro. Então, foi uma questão muito difícil de ser tramitar no Brasil. Eu acredito que dentro dessa região mais da América Central ali, tenha sido uma questão mais relacionada ao indígena. Então, todo esse trabalho, todo esse cargo, essa herança do trabalho escravo tenha sido mais associado ao indígena. Até porque você, nesses subtrabalhos, né, nesses trabalhos mais periféricos, como empregada doméstica, garçom, motorista, interessante também, tem muitas vezes que tem um motorista que acaba levando a família, a Cleo, a família, para alguns lugares. E esse motorista ele tem características físicas muito parecidas com a da Cleo. Cor da pele e tudo mais, traços do rosto, claro que não se falaria, é da mesma família, mas não, características parecidas mesmo. Então eu acredito que também seja uma coisa que tem essa herança dessa questão indígena, do escravo, indígena e tudo mais, como a gente tem aqui no Brasil. Hoje, a maior parte dos nossos empregados domésticos, eles são afrodescendentes, então não adianta falar que, mas é uma coisa inventada, não, da sua cabeça. Não, é um dado. A maior parte dos empregados são de descendência são afrodescendentes, vivem em periferias, então é muito difícil você sair muito desse padrão. E isso traz uma questão muito, muito grande, né? Até quando esse trabalho vai ser perpetuado. No Histórias Cruzadas, que eu trouxe para vocês aqui, o único empregada doméstica que existia na época era empregada negra. Então, quem iria procurar já procurava os negros para serem seus empregados. Porque era as únicas que existiam eram as negras. Era um trabalho associado só à pele negra. E como que funciona hoje nos Estados Unidos? É legal saber isso. Teve todo um choque ali, tanto no filme Histórias Cruzadas que eu mostrei, quanto depois, que vem os Panteras Negras, toda essa questão dos negros tentando garantir os seus direitos civis. E aí hoje a maior parte das domésticos, motoristas, nos Estados Unidos eles são terceirizados, então são empresas terceirizadas que contratam e aí a família ela não tem esse contato direto com a contratação. Eu acho que até para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de procura, esse tipo de estigma sobre a profissão. Então quem contrata, você contrata a empresa terceirizada e ele vai mandar um prestador de serviço para sua casa. É mais ou menos assim que funciona. Aqui no Brasil a gente ainda não tem isso. Claro que para algumas empresas tem, mas na maior parte delas funciona dessa forma. Você vê, tem alguém se oferece para trabalhar, eu conheço uma vizinha da vizinha, e é mais ou menos nesse esquema. Bom, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Bom, eu acho que é isso. É um filme muito, muito bonito. Claro que o vídeo já tá com quase 15 minutos. Eu não vou conseguir trazer tudo pra vocês, tudo que eu gostei do filme, tudo que eu acho que seria legal de se falar. Mas acho que é um filme muito bonito de se assistir. Ele é um filme muito sensível, ele trata esse assunto de maneira muito sensível. Uma coisa que me marca muito no filme é uma cena em que a família toda ela tá sentada assistindo TV e aí ela senta, a Cleo vai levar alguma coisa pra família, ela senta do lado de uma das crianças, a criança abraça ela e aí a mãe, a patroa dela fala, você pode fazer um chá pro meu marido? E aí o menininho fala, não, ela tá abraçada comigo, ela tá comigo, né, não sei o quê. Aí a mulher pega e fala, bom, mas ela vai fazer o chá, depois ela volta. Então existe muito essa relação, ela tava sentada assistindo o filme, e aí de repente ela precisa levantar pra fazer um chá porque essa é a função dela. Em nenhum momento, por exemplo, essa patroa, ela iria levantar pra ela mesma fazer o chá. Então eu acho que essa é uma reflexão muito legal. O filme ele tem várias nuances nesse sentido. Tem algumas outras cenas que eu gostaria de comentar, mas eu acho que vai acabar cortando um pouco o clima. Mas se você assistir, preste muita atenção na cena final do filme. Ela é uma coisa que mostra muito essa sensibilidade de como essa situação é tratada. Acho que é isso, é um filme que eu gostei muito, muito, muito mesmo, indico pra que todos vocês assistam. Espero que eu tenha ajudado com o que eu trouxe aqui. É claro que nada, se cair esse assunto em relação a domésticas, servidores de serviços gerais, de serviço geral, não vai ser. É muito difícil de você relacionar Roma diretamente, mas colocar a sensibilidade como é tratado no filme e toda essa questão de romantizar um trabalho, de uma relação de patroa com empregado, talvez seja muito interessante citar ele. E colocar. Claro que provavelmente o seu corretor vai ter visto, porque esse é um filme que ele foi um lançamento muito bom da Netflix. É um filme que
Até acho que seria legal todo mundo ver, quem estiver assistindo, pra incentivar esse tipo de produção. Foi uma produção muito, muito legal mesmo. Bom, gente, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo. Se vocês quiserem compartilhar também com alguém que vocês conheçam, tudo mais, fiquem à vontade. E é isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem deixar aqui no vídeo mesmo. Eu sempre deixo meu Instagram aqui embaixo também, pra gente poder conversar, um canal de comunicação um pouco mais fácil. E é isso. Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. Tchau!